Olá, meu nome é Jéssica Alexandra, sou aluna do 5º semestre de Odontologia da UNB e eu vou apresentar sobre a minha revisão sistemática, uma meta-análise do arqueoma endodôntico. Para começar, as arqueias são micro-organismos que ocupam o terceiro domínio da vida. São procariotos e se diferem das bactérias por possuírem maior estabilidade na membrana devido à sua diferente composição na cadeia de lipídios, além de terem uma camada superficial de proteína chamada S-layer. Já foram consideradas organismos extremófilos, porém isso caiu por terra quando as arqueias foram identificadas em seres vivos. Após isso, o arqueoma humano vem sendo cada vez mais explorado, e esses estudos indicam que as arqueias estão mais presentes e diversas no intestino e na cavidade bucal. Elas foram relatadas em diversos sítios orais, como a saliva e a língua, mas apesar de haver consenso sobre a sua presença na cavidade oral, a sua relação com outros micro-organismos não é totalmente compreendida, porém a sua prevalência parece ser maior em sítios de infecção periodontal e endodônticas. Se tratando do canal endodôntico, é dito que as doenças que acometem esse sítio geralmente se desenvolvem como uma resposta de baixa intensidade aos micro-organismos e os seus produtos. E qualquer organismo que coloniza a área do canal radicular pode causar necrose pulpar e inflamação no osso circundante. Ainda que diversos estudos indiquem a presença de arqueias em sítios endodônticos, a sua relação com as doenças endodônticas ainda não é um consenso, mas a associação das arqueias com outros membros da microbiota poderia influenciar na sobrevivência de outras espécies. Então se pressupõe que haja uma participação das arqueias na comunidade microbiana do canal radicular. Então, juntando todas essas informações, nós estabelecemos como objetivo desta revisão sistemática meta-analisar a prevalência de espécies de arqueias nos canais radiculares a partir da bibliografia atual, contribuindo assim para o desenvolvimento de estudos futuros sobre o arqueoma bucal e o tratamento de infecções endodônticas. Para realizar essa pesquisa, primeiro definimos como pergunta de pesquisa a seguinte questão: qual a prevalência ou abundância relativa de espécies de arqueias em lesões endodônticas? A partir disso, usamos 6 bases de dados, além da literatura cinzenta, para realizar a nossa busca. Foram incluídos apenas estudos observacionais que identificaram as arqueias em amostras de origem endodôntica humana por causa da escassez de desenhos de estudos diferentes. Então, 2 revisores fizeram a seleção dos dados e cruzaram as informações com o terceiro revisor. E a análise metodológica foi realizada usando o checklist do Joanna Briggs Institute. Com a nossa pesquisa, obtivemos 1.142 artigos, que desses, apenas 22 foram selecionados para leitura e análise do texto. Com isso, 7 artigos foram excluídos por não se encaixarem nos nossos critérios, e então foram coletados dados de 15 artigos. Desses, 12 foram capazes de encontrar as arqueias em sítios endodônticos com a doença. Essa identificação das arqueias se deu principalmente por técnicas moleculares baseadas em primers de metanogênicas. Para a meta-análise de prevalência, a gente considerou os dados de 453 pacientes apresentados nos estudos selecionados. Ela nos mostrou que 21% dos indivíduos que tiveram as amostras endodônticas analisadas previamente à realização de tratamento foram positivos para as arqueias. Seguindo o padrão de análise dos outros sítios, as arqueias metanogênicas, principalmente do filo Methanobrevibacter, foram as mais prevalentes. Contudo, representantes dos filos Taumarqueota e Crenarqueota foram identificados em estudos mais recentes, o que pode ser consequência dos avanços nas tecnologias biomolecular e também do aprimoramento de protocolos para identificação de arqueias. Na nossa discussão, vimos que uma hipótese que poderia explicar a ausência das arqueias nos estudos poderia ser a competição com as bactérias pelo hidrogênio. Além disso, as arqueias foram mais prevalentes em sítios de infecção primária, e a sua associação com os sintomas pode ser devido a mecanismos inflamatórios das arqueias. Ademais, sabe-se que as arqueias possuem vasta resistência a antibióticos comuns. Então, nesse momento, é possível concluir que poucos estudos focaram na detecção de arqueias, mas apesar disso, existem evidências de sua presença em canais radiculares, e isso deve ser levado em conta para o desenvolvimento de estudos futuros para a descontaminação dos canais radiculares. Obrigada pela atenção.